Amém e glórias a Deus. Salve o nome do Cordeiro, capaz de Jesus, amém, amados? Amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Abra o Santo Livro em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 7. Atos 20, versículo 7. Aleluia. Artosão, vai, varão. Glória a Deus. Aleluia. Todos amém? Diz assim o Santo Livro. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Estando certo jovem por nome de Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, e ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu e levaram vivo, aleluia, aleluia, o jovem, e ficaram não pouco consolados até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar em nome de Jesus, glorificando a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Amados irmãos, queridos ouvintes, noiva do Cordeiro, povo santo, eleitos, amados, redimidos, santos, são tantos adjetivos dados àquele que é chamado pelo nome do Senhor, que mostra que a mente do Senhor não tem limites. Não tem limites debaixo de uma graça, de um favor, de uma misericórdia tão insondável e tão incompreensível. É por isso que dar-se para entender um pouco do sentimento do apóstolo do amor chamado João, de um texto tão conhecido nas Escrituras, conhecido de espíritas, conhecido de católicos, conhecido da cristandade, conhecido de ateus, conhecido de muitos, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. E o apóstolo ali, ele é tão inundado de amor e de graça que não há na linguagem hebraica, aramaica, grega, inglesa, portuguesa, espanhola, seja qual língua for, para expressar esse amor. A forma, a tangente ali a se aplicar é: Deus amou de tal maneira. De tal maneira. E quando alguém é colidido, aleluia, por esse amor, por essa graça, quando alguém tem essa estrada de Damasco, escute isso, quando alguém tem essa estrada de Damasco, e cai do seu cavalo e vê o Senhor,
e de tanto recalcitrar contra os aguilhões do Senhor, contra esse amor incompreensível, incomensurável, grandioso. Mas quando alguém é colidido, tem esse encontro com o Todo-Poderoso, como Filipe, no Evangelho de João capítulo 1, que ele vai falar para Natanael, ele fala: Natanael, encontramos aquele de quem diz os profetas e Moisés, daquele que está escrito no livro da lei, daquele que Isaías falou, daquele que Jeremias falou, daquele que Amós profetizou. Ei, Natanael, nós encontramos ele. E de onde que ele veio? Pergunta Natanael. E ele diz: ele veio de Nazaré. E Natanael, incompreendido, como fala assim: mas como pode? Como pode o Redentor de Israel vir de Nazaré? Um vilarejo pobre, de pessoas com pouco intelecto, de pouca formação acadêmica, um lugar que não tem policiamento, não tem cultura, não tem lei, um lugar cheio de prostíbulo, assaltantes, bandidos. Como que pode vir um remidor de lá? E Filipe, cheio, aleluia, do Espírito Santo, ele fala: vem e vê, Natanael. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. É aquele tipo de crente que fala de Jesus Cristo para outras pessoas e a pessoa não entende, não compreende, não discerne, e ele chama essa pessoa a viver uma experiência, aleluia, com Deus Todo-Poderoso. Ele fala: vem e vê, vem, experimente, vem e ouça, vem e tenha um encontro com Ele, vem e você verá que Ele é Deus. Aleluia, aleluia, oh aleluia. E Natanael tem esse encontro, Paulo tem esse encontro, Pedro tem esse encontro, todos tiveram esse encontro. E Jesus Cristo, em João 17, ele faz a sua oração sacerdotal, que ele fala: não só oro por esses que estão aqui, mas por aqueles que hão de crer por meio da minha palavra. Eu estou orando por eles, porque eu não só tenho ovelhas desse aprisco aqui, ele está falando de Jerusalém, ele está falando: eu tenho ovelhas espalhadas por todos os cantos da terra, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e a minha voz vai ecoar nos quatro cantos da terra, chamando os meus escolhidos. Por isso, aleluia, nessa noite eu profetizo, em nome de Jesus, que Deus é de chamar ovelhas nessa noite. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. E essas ovelhas, elas vão sendo guiadas, direcionadas, conduzidas, impelidas pelo Espírito Santo de Deus, para encontrar com o seu sumo pastor, seu sumo sacerdote fiel, o seu advogado fiel, o amado de nossa alma, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o verdadeiro, o santo, o homem que tem os cabelos brancos como a lã neve, aquele que tem os pés assacalados na fornalha que João viu e caiu como morto, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Cristo, Cristo é o amado da minha alma. É tudo por causa dele. Por ele, tudo está escrito assim: tudo do que foi feito se fez, ó glória. Colossenses diz que principado e potestades são criados por ele. Tudo, absolutamente tudo é por causa dele. Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Ele está falando: a honra, a glória, a majestade, o domínio e o poder pertence a Jesus Cristo e a ninguém mais. A ele seja honra, a ele seja dada todo o louvor. Aleluia. A Cristo, a Cristo.
Diante dele, reis se dobram. Diante deles, eruditos se tornam ignorantes. Diante dele, ricos são pobres. Diante deles, fortes são fracos. E fracos diante dele são fortes. Porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza do fraco, amado. A igreja de Éfeso, ela tem uma peculiaridade. Ela tem muita ortodoxia. Ela tem uma boa doutrina. Ela tem uma boa teologia. Ela tem profundos pastores, mestres, doutores e apóstolos. Tem profetas. Até a mãe física do Senhor congregava na igreja de Éfeso. Então era uma igreja extremamente robusta. Ela denunciava os falsos profetas, os nicolaítas. Daí vem a origem da marca Nike, dos nicolaítas gregos, que eram um deus da vitória. Eles denunciavam isso. Todavia aconteceu algo com essa igreja que acontece com a maioria dos cristãos. Sabe o que aconteceu com essa igreja? Ele tem uma denúncia contra ela. Ela tem inúmeras características e qualidades, mas só que ele observa algo nessa igreja. Essa igreja não abandonou os cultos. Essa igreja não abandonou ainda assim a reunião de oração. Essa igreja não abandonou a consagração. Essa igreja não abandonou a vigília. Essa igreja não abandonou as visitas nos lares. Essa igreja não abandonou a teologia saudável, a sã doutrina. Essa igreja não deixou de ouvir os seus apóstolos e pastores, doutores e mestres. Essa igreja não deixou de ouvir, aleluia, os seus profetas. Todavia, eles deixaram o seu primeiro amor. Ele fala: porém, contra ti, digo que deixaste o teu primeiro amor. Ele fala: lembra-te, pois, advérbio de tempo, teve um período, um percurso para que aquilo acontecesse. Não é da noite para o dia que acontece o esfriamento espiritual. Ele fala: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Então deixa eu falar uma coisa aqui para você, que tem muita gente que fala assim: não, mas a pessoa se converteu agora e está no primeiro amor. Eu quero ver daqui a 10, 15 anos, eu quero ver daqui a 20 anos, como é que vai ser. Deixa eu falar uma coisa para você: ou tem o primeiro amor ou não tem, porque deixar o primeiro amor está caído, isso significa pecado. Deus chama o arrependimento, aquele que se esfriou no primeiro amor, aquele que deixou o coração não ficar mais inflamado por Cristo, aquele que não ama mais Cristo com entusiasmo, com fulgor, com calor, aquele que não nutre expectativa, esperança, esmero, zelo, devoção, piedade. Quando deixa tudo isso, amado, é pecado. É pecado. Não é simplesmente esfriei e deixei o primeiro amor. Não, é pecado. Ele fala: lembra de onde tu caiu. Se não fosse pecado, ele não falava arrependa-te, porque só tem como se arrepender se de fato se desviar do propósito de Deus. E todo aquele que se desvia do propósito de Deus está em pecado. Então esfriar-se por Deus caracteriza pecado. Está caído. Está caído. E é questão, e vou mais longe, e é questão de tempo de deixar o costume de congregar. É questão de tempo de deixar o Santo Livro. É questão de tempo de deixar a reunião de oração. É questão de tempo de deixar a consagração. É questão de tempo de abandonar as primeiras obras. Porque ele está falando: volta às primeiras obras. Ele está falando: volte a se consagrar, volte a jejuar, volte à reunião de oração, volte à vigília, volte a visitar, volte a pregar o Santo Evangelho. Volte! Você está frio! Checa lá, basuri de candaraio. Você está frio! Será que você não percebe que você está mais se perdendo espiritualmente?
espiritual, você está frio. Você até entende de escatologia, você até sabe quem é o homem do pecado, o filho da perdição, você até compreende das 70 semanas de Daniel. Todavia você está frio. Se você está frio, você está caído, e o Espírito de Deus nessa noite te chama ao arrependimento. Lembra-te e volta às primeiras obras. Que mais? Glória a Deus. Volta. Aleluia, Deus. Volta. Você precisa de uma mudança de mente. Você precisa contornar novamente. Esse livro tem que voltar de novo, fazer sentido para você. Essa palavra de fato ela tem que falar com você na primeira pessoa. Esse ambiente sagrado aqui tem que fazer para você sentido. A oração para você tem que se fazer sentido. Pregar para mim tem que fazer sentido, não ser um costume, nenhuma religiosidade, mas tem que ser o centro da minha existência, amado. Volta. Por quê? Porque eu temo. Olha o que ele diz. Temo que quando não brevemente a ti virei e tirarei o seu lugar e o teu castiçal, se não te arrependeres. Ele está falando, você tem até uma boa teologia, mas se você não mudar, eu vou tirar o teu castiçal, eu vou tirar o teu candelabro. O candelabro, ele tinha uma função específica na tenda. Ele está falando, se você não se arrepender, se você não voltar, eu vou ser obrigado a tirar o teu lugar da minha santa casa. A santa casa que eu disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não houvesse, eu vou ter dito, porque eu vou preparar o lugar. Oh glória. Aleluia. Tem muitas pessoas nesses últimos tempos dormindo como Eutico. Romanos 13, 11 fala: e digo isto conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O Espírito Santo me mostrou esse texto e falou para mim: meu servo, tem 12 anos, 13 anos que eu te chamei, meu servo, lembra como era o seu coração para minhas coisas? Meu servo, o meu retorno, a minha volta está muito mais perto do que quando você alcançou a fé, por meio da minha graça. Por isso, meu servo, desperta do que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Porque é um perigo muito grande no sono espiritual. Você notou o ambiente? Eu estava num culto, num santo culto. Eu estava diante das sagradas letras que saíram do pulmão do Altíssimo, glória, e foram reveladas a nós. Meu Deus do céu, a gente não tem noção do que é isso. As Escrituras falam assim: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Ele está falando, eu não dei aos sábios, aos eruditos, tamanho conhecimento profundo. Eu dei aos pequenos, aos caídos, aos fracos, aos indoutos. Eu dei a ele o bom tesouro, o Espírito Santo, que habita em vasos de barro, para que a excelência seja de Deus. Glória. Hanai. Kelaço. Xalacuremanai. Para que a excelência seja de Deus e não nossa. Mas esse jovem aqui, ele estava no culto, e quem estava pregando era o apóstolo Paulo, que foi colidido por esse amor, estava exalando graça, pregando aos quatro cantos da terra, fazendo discípulo, cumprindo o mandato de Deus, ide por todo o mundo e pregar o evangelho, fazer discípulo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo os quantos tenham ensinado. E ele estava lá instituindo presbítero, pastores. Ele
Ele escreve a igreja de Corinto falando acerca de Timóteo. Ele fala: receba meu amado Timóteo como se fosse a mim, porque ele tem imitado meu comportamento. Ou seja, Timóteo vivia aquilo que Paulo vivia, porque Timóteo entendeu aquilo que Paulo falou: seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Timóteo olhou e falou: se ele imita Cristo, eu posso imitar ele. E Paulo disse para eles, falou: olha só, recebam a Timóteo, porque ele anda conforme eu ando, e eu ando como Cristo andou. Aleluia. Aí eu, está nessa conferência, nesse culto, só que ao invés de estar prestando atenção na palavra, ao invés de estar prestando atenção na mensagem, ao invés de estar recebendo a boa semente, ele vai para a janela. Ele sai da nave da igreja. Ele sai daquele ambiente da praça, do altar. Meu Deus! E ele vai para um lugar de frescor. Ele vai para uma janela. Ele vai contemplar, ele vai contemporizar o que está dentro com o que está fora. Deixa eu te falar, a janela é para quem está dentro olhar para fora, não quem está fora olhar para dentro. E ele vai contemplar o que está fora e esquece o que está dentro. Paulo ali não ia só pregar, ele iria ali cear com os discípulos, ele ia fazer aquilo que Cristo mandou fazer em memória dele. Isso que nós vamos fazer hoje, irmãos. E ele vai e se assenta numa janela. E a Bíblia dá um alarde tremendo, diz que ele é tomado de um sono profundo. Algumas versões dizem que ele é vencido por um sono profundo. Ele é dominado por um sono profundo. Ele é controlado, dominado, impelido, manietado por um sono profundo que lhe sobreveio durante a pregação de Paulo. E ele cai como morto. O motivo que levou ele a cair do terceiro andar, interessante, Paulo, quando é cheio do Espírito Santo, e ele vai a lugares tremendos e excelsos, que ele fala que são coisas inefáveis, que não é lícito o homem falar ou escrever. Ele fala que ele foi até o terceiro, me ajuda a pregar, gente, até o terceiro? Céu. E Eutico cai do terceiro andar. Ele cai da posição que Cristo colocou ele, porque ele caiu num profundo sono. Sabe por que eu coloquei os recepcionistas lá na porta lá e pedi para que só estendesse as cadeiras lá para trás, se aqui não houvesse lugar? Porque até aqui dentro da igreja eu tenho certeza que é uma luta espiritual para que você não receba a palavra. Porque aqui dentro da igreja pessoas acabam adormecendo espiritualmente. Deixa eu falar uma coisa para você: até o sono que muitas das vezes vem sobre nós aqui num culto não é o sono comum do cansaço, é o sono espiritual. Porque se você botasse num filme, numa série para ver, você não seria tomado de sono. Se botasse um jogo de futebol para você ver, o jogo tem que ser muito ruim para você não dormir. Aí aqui quando você vem, você é tomado de uma letargia, de uma mornidão, de uma confusão mental. Você não compreende, você não presta atenção, a sua mente não capta, o seu corpo não está conectado. Você está aqui em corpo, mas está fora daqui em espírito. Você está aqui em corpo, mas não está aqui em mente. Você está aqui fisicamente, mas não está espiritualmente. Por isso que a Bíblia diz: o Pai é espírito, e importa os que adoram o Pai, adorem em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura. São esses. Então, quanto mais perto do altar, mais perto da praça. Quanto mais perto do altar, mais perto de Deus. Não tem nada a ver com o pregador, tem a ver com aquele que fala através do pregador. Tem nada a ver com o emissor, tem tudo a ver com ele. Tem nada a ver com homem nenhum, tem tudo a ver com Jesus, irmãos. Postando algumas mensagens antigas em áudio que a gente gravava aqui antigamente, eu ouço a voz de alguns irmãos antigos que hoje não estão mais aqui. Sabe onde eles sentavam? Aqui, ó. Aqui. Nas primeiras cadeiras. Sabe o que foi acontecendo?
Sono espiritual. Daqui, passou para cá. Daqui, passou para aqui. Daqui, foi lá. De lá, na rua, da rua para o mundo. Senhor da glória. Oh Deus. Daí para o mundo. Jesus falou. Nosso pastor Leto pregou aqui. Estava no culto e Jesus voltou lá. Veio um para Jesus no meio da multidão e falou: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Jesus falou: o quê? Hã? Quem que você falou? Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Jesus está falando: minha mãe e meus irmãos não são aqueles que me geraram, que me educaram, que me colocaram no mundo. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e executam a palavra do meu Pai. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que estão na casa de Deus, ouvindo a voz de Deus, comendo no pão e bebendo no cálice. Vou te falar algumas coisas acerca do sono espiritual. Perigo que é. Juízes capítulo 4, versículo 21 fala de Jael, mulher de Éber. Císera estava fugindo. Císera é homem ruim, maligno, mas isso aqui mostra o perigo do sono. Ele foge, ele vai para a tenda de Jael, que é uma mulher. Jael é uma mulher, mulher de Éber. Éber é homem, Jael é mulher. Ele entra lá e ele induz essa mulher a mentir se alguém porventura fosse lá procurando ele. E ele fala: me dá água e me dá um lugar para beber. Ela dá água a ele. Oi? Não entendi. Mas ele pede água. Ele pede água, ela dá leite. Ele pede água. Água símbolo de quê? Palavra. Mas ela dá leite para ele. Porque ele é inimigo. Satanás conhece a verdade, mas não se firmou na verdade. Se ele pediu água e ela dá leite, por que ele bebeu leite se ele queria água? Geralmente, quando a mãe, quem é mãe aqui sabe, quando a criança está meio enjoada, aquela coisa toda, você esquenta um leitinho, bota ele no colinho e ele fica só mexendo o queixinho, ó. E depois que ele bebe esse leitinho, o que acontece com ele? Aqui, ó. Ele caiu, amado, dormiu. Sabe o que Jael faz? Pega uma estaca da tenda dela e vai na fronte dele, na testa, e pega um martelo, uma marreta, estaca a estaca na testa dele, e ele morre ali, dormindo, com a barriga quentinha. E da forma que morreu com a barriga quentinha, também foi quentinho lá para o inferno, porque dormiu espiritualmente. Dormiu espiritualmente. Isbosete, filho de Saul, a Bíblia diz que está um calor profundo, e é o meio de Isbosete está dormindo. Os servos de Davi vão lá atrás dele. Davi não mandou matar ninguém, tanto que Davi teve misericórdia de Mefibosete, mas Isbosete, filho de Saul, Davi teve misericórdia do neto. Davi não queria fazer mal a ninguém, mas os servos de Davi eram tomados de raiva e de ira, de fúria, porque Saul queria matar Davi injustamente. E eles vão lá na casa de Isbosete, filho de Saul. Meio-dia ele está dormindo. Meio-dia ele está dormindo. Ele não vê a morte. Os servos de Davi vão lá e cortam a cabeça dele e levam para Davi, porque ele estava dormindo espiritualmente. Sansão, nazireu de Deus, homem cheio do Espírito Santo, tomado de uma força inexpugnável, trancava a porta de cidades, matava leão, matava animais ferozes, mas comeu leite, comeu mel num animal podre, fez aquilo que não era para fazer, se deitou com mulheres ímpias, fez aquilo que não era para fazer. E a Bíblia diz que Dalila colocou ele no joelho, e ele fez o quê? Dormiu. Após contar o segredo para ela, ela revela ao inimigo, o inimigo toma o segredo dele, corta as tranças, o símbolo da aliança dele com o Yahvé, e ele é levado cativo, porque dormiu no joelho do inimigo, dormiu no joelho do diabo.
Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não tem o costume de se ajoelhar aos pés do Senhor, você vai se ajoelhar aos pés de Satanás, amado. Porque Satanás fala assim: tudo isso te darei se prostrado tu me adorar. E não tem como servir a dois senhores, porque há de amar a um e odiar o outro, pode se dedicar a um e desprezar o outro. Não tem como servir a Deus e a Mamão. Não tem como você serve a Deus ou o diabo. Ou você se dobra diante de Deus ou diante do diabo. Pode ter certeza que estou te falando. Sulamita de Cantares, lembra? Aquela que fala: eu sou do meu amado é meu. A Bíblia diz que o amado vai até a casa dela, ela está esperando, cheirosa, perfumada, tomou um banho, se deleitou, só que ele tardou um pouquinho em chegar. Ele tardou um pouquinho e ela deita para dormir. A Bíblia diz em Cantares 5 que o coração dela velava. O corpo adormecido, mas o coração velava. Só que o noivo foi lá, o amado foi lá, bateu, chamou: amada minha, amada, querida, amiga, noiva santa, ei, eu estou aqui. Ela, tomada de um sono, não abriu. O amado foi embora. Indo embora, ela acordou, despertou. Quando ela meteu a mão na porta, ele já tinha ido. Ela sai desinvestigada pela cidade para procurar o amado. O que ela acha são os guardas. Os guardas pegam aquela mulher e dão uma coça naquela mulher. É escrito, mano. É escrito. Porque ela não abriu a porta para a graça, acabou achando a desgraça. Do que falar das 10 virgens que tardando o noivo, tosquenejaram todas e dormiram. Então isso fala do perigo do sono espiritual. E por que Eutico dormiu? Porque Eutico ficou hipnotizado pelo mundo. Eutico ficou hipnotizado pela moda. Eutico ficou hipnotizado por aquilo que o mundo poderia oferecer. Fala de gente que está dentro da igreja, mas flertando com a janela do mundo, flertando com as atrações do mundo. E o que tem na janela do mundo? O que tem lá fora? É o mundo. A gente que é atraído pelas novidades, pelo gosto do perigo, pelo proibido, pelo pecado, pelas curiosidades, pelas emoções, pelo engano, pelas paixões, pela avareza. Está dentro da igreja, mas está olhando lá para fora. Está no culto, mas está pensando lá na lanchonete. Está no culto, mas está pensando naquele contatinho lá no WhatsApp. Está no culto, mas está pensando naquele trambique que vai fazer segunda-feira. Está no culto, mas está pensando como vai fazer para enganar a esposa. Está no culto, mas está pensando como ele vai fazer para fazer aquele gato na luz e arrumar aquele dinheiro. Está no culto, mas está pensando como que ele vai fazer para juntar aqueles cobre todinho e vender e arrumar. Cambalacheiro, trambique, roubadores, ladrões. Estão no culto, mas bebem escondido. Estão no culto, mas vivem debaixo de lascívia. Estão no culto, mas estão em pecado. Estão flertando com a janela do mundo, irmão. Eu que estava ouvindo Paulo, mas pegando o frescor do mundo. Eu que estava dentro da igreja, mas não queria o fogo do Espírito Santo. Eu que estava lá ouvindo a palavra, mas estava ouvindo a voz de espíritos enganadores. A palavra mundo é cosmo. Fala de um sistema, de uma organização. Quando você clica no grego, ou você pega um dicionário de grego e hebraico, você vai ver a enormidade de adjetivos que tem só por causa do mundo. Eu separei alguns aqui, mas deveria ter uns 10 ou 15 mais ou menos. Alguns: uma organização, uma constituição apta, harmoniosa, ordem de governo, a multidão incrédula, a massa inteira de homens, alienados de Deus, por isso hostil à causa de Cristo, a fazeres mundanos, sistema, e vai embora. Mundo. 1 de João 5,19 fala: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Então, Eutico estava atraído pela janela do mundo. Ele estava no culto de corpo presente, mas os olhos deles olhando as novidades. O que saiu de novo nos seriados, as imagens do Instagram, do
Twitter, Facebook. Ele está olhando as novidades, ele está flertando com o perigo. Ah, mas ouvir música secular não tem nada a ver, não é pecado não. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Já diz a palavra secular. É do mundo, mano. E as pessoas vão se conformando, se atraindo, se engodando e vão indo. Lembra de Mical? Davi vai buscar a arca do Senhor que foi roubada pelos filisteus. E ele está lá indo numa guerra ferrenha. Ele já perde um homem idôneo, tremendo, que ele vai ver a arca cair, ele acaba tocando, ele é fulminado. Davi fica entristecido, ele busca o livro da lei para ver como se de fato tinha que conduzir a arca, por que aquele homem morreu, por que Uzá morreu, e vem, ele vai olhar, e ele entende por que Uzá morreu, porque ele não era, meus irmãos, um levita, ele não pegou na vara, não colocou na argola de ouro, ele não fez nada do que estava prescrito nessa escritura, e agora eles vão levando, e eles dão 6 passos, e no 7º eles colocam a arca no chão e adoram. A gente não tem noção de quanto tempo durou para Davi levar a arca até Jerusalém, e quantos animais eles mataram para sacrificar Yahvé, mas eles davam 6 passos, colocavam a arca e adoravam. Quando a arca chegou em Jerusalém, ó glória, a Bíblia diz que Davi tira o manto real, ele vai dançando e saltando, glorificando e louvando, bendizendo o nome do Senhor, e ele vai ali exaltando, ele pega o éfode sacerdotal, ele sacrifica a Yahvé, tipo um sacerdote, ele louva a Deus. E Mical da janela olha para ele e fala: como um vagabundo danças tu, Davi? Como pode o rei de Israel se comportar de tal maneira? É gente que não adora e quer reprimir quem quer adorar. É gente que não glorifica e fica de olho para quem não glorifica. É gente que não prega e fica questionando e indagando quem prega. É gente que não visita e fica indagando quem não visita. É gente que não oferta e fica questionando quem oferta. Sabe qual é o resultado final disso aí? Esterilidade, solidão, abandono. Davi até pondera, chama ela para adorar. Por que ela não estava no culto? Por que ela não foi receber a arca da aliança? Por que ela não estava feliz porque a arca de Yahvé voltou para Jerusalém? Por que, irmão? Porque ela deixou de adorar o Criador para adorar a criatura. E tem gente nesse último século que ainda fica adorando a homem, irmão. Só tem um homem digno de ser adorado, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. É o Senhor dos exércitos, aleluia. É Ele. A Bíblia vai falar assim de Mical, misericórdia de Mical. 2 Samuel 6, versículo final fala: e Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Que triste fim dessa mulher, solitária, sem filhos, sem produzir. E a Bíblia diz que a árvore é conhecida pelo fruto. Ela não colocou fruto nenhum na terra. Ela não teve frutos do maior rei que Israel tinha. Ou teve. Estéril. Davi chega para ela e fala assim: Mical, foi perante o Senhor que eu tenho me alegrado. Foi perante o Senhor que eu dancei. Foi perante Ele, por isso eu não me envergonho, porque foi perante o meu Deus, o Rei de Israel, que eu dancei. Só que esse mesmo rei, que dançou, se alegrou, buscou a arca, sacrificou, quando era para permanecer em vigília, em guerra, ele dorme. Ele também é tomado de um sono. E acorda tarde demais. E ele vai para a sacada, um tipo de janela de rico, e ele olha uma mulher se banhando nua. O que o raio daquela mulher, bonita ainda, estava fazendo lá pelada? Se banhando. Se ela sabia que lá era o palácio real. Aí a gente pode falar: ah, pastor, mas foi o diabo. O quê?
O diabo pode até utilizar-se, mas a gente tem que aprender que é assumir nossas responsabilidades, amado. Isso é fruto da carne. Tem nada a ver com o diabo, não. Fruto da carne. Gálatas 5, abra comigo. Esse aqui eu quero abrir, não está no esboço não, mas eu quero abrir. O Espírito me direcionou a isso. Gálatas 5. Aleluia. Gálatas 5:16 em diante. Digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Por quê? A carne cobiça contra o espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras do diabo são manifestas, quais são? Está escrito assim? Ah, tá. Está escrito o que aí? As obras do quê? O que está escrito em primeiro? Prostituição. Que é a palavra grega para toda quanto é sorte de desgraça sexual. Embutido nela, adultério, que foi o que Davi caiu. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, que é a palavra aqui para farmaqueia. A palavra grega que é farmaqueia, feitiçaria. Fala de drogas. Uso de drogas. Aqui drogas você pode colocar bebida alcoólica, maconha, cocaína, crack. Fumar um beckzinho não é pecado não. Não é não, pastor, é tranquilo, é medicinal. Você vai ver o medicinal lá no Lago de Fogo. Vai ver o medicinal, o tratamento lá. Tomar cachaçinha não tem nada a ver não. Os bêbados não herdarão o reino de Deus, amado. Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, ou seja, é a segunda vez, podemos assim dizer, que Paulo está falando, que eu estou dizendo isso para vocês. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Inimizade, mano, porfia, divisões, contenda. Isso é fruto do quê? Da carne. Ai, caiu no adultério, foi o diabo nada, o diabo não deitou com ninguém. O diabo não mandou zap para ninguém, uma pinóia, vírgula. O diabo falou assim, não deitei com ninguém, o que é isso, gente? Isso aí eu estou santo nisso aí, Jesus. Mas isso aí eu estou decimal não, Jesus. Ele deita com a mulher e eu que levo a culpa, como é que conversa é essa? Carne, sono, flertando com o mundo, amado. O rei de Israel fez isso. Então nós cristãos, amado, nós temos que entender que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Pedro diz que nós somos peregrino e forasteiro. 1 Pedro 2:11 em diante. Amados, peço-vos como peregrino e forasteiro, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. As concupiscências querem, amados irmãos, conduzir, ludibriar, seduzir a nossa alma. O diabo quer a alma. A Bíblia diz que a morte e o inferno não cessam, meu irmão. Não cessa. Hebreus 11:13 fala: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Jesus disse em João 15:18: se o mundo vos aborrece, outra tradução fala assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós aborreceu a mim. A versão que eu mais gosto é: odiou a mim, disse Jesus. E se fosses do mundo, o mundo não os amaria, porque eu sou. Mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi
do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Sabe qual é o tipo de recepção que o mundo tem para o cristão? Ódio. Ódio. Repulsa. Porque o mundo entende que a gente não é daqui. Esse sistema entende que nós não somos daqui. Esse sistema sabe que a gente vai denunciar a obra das trevas. Esse sistema sabe que a gente vai denunciar. Esse sistema sabe que a gente somos protestantes. Nós vamos protestar contra o adultério, pornografia, o homossexualismo. Nós vamos protestar sobre o infanticídio, o estupro, o abuso. Nós vamos denunciar todo o pecado, amado. Porque nós sofremos uma mudança de mente. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Conformeis ali, a palavra grega é se amoldar a esse sistema. É como água. Está vendo a água? A água ela está nesse formato, porque ela está nesse recipiente. Quando ela vem para cá, ela toma um outro formato. Quando ela vem para cá, ela toma um outro formato. A gente, assim por dizer nesse exemplo, não pode ser como água, se adequar ao sistema desse mundo. Nós somos sal e luz da terra, amado. Nós somos chamados para isso. Porque a gente sofreu uma metanoia. Marcos 1,15 disse Jesus: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra grega é arrependei-vos, é metanoio, mudança de mente, amado. Mudança de mente. Hebreus 1,9 fala: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Iniquidade da onde? Do mundo. 1 Coríntios 7,31: os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Ele está falando: quem vive nos prazeres desse mundo não entende que esse mundo passa, não entende que ele é passageiro, temporal, limitado, amado. Não adianta trambique, irmão. Uma hora a casa cai. Não adianta mentir, uma hora a casa cai. Não adianta roubar, uma hora a casa cai, amado. Não adianta beleza, uma hora a casa cai. O que vai permanecer é o que for feito perante Cristo. O resto tudo vai passar. Beleza, fama, dinheiro, casa, tudo. Absolutamente tudo. As obras mais espertas dos homens vão ser descobertas. 1 Coríntios 15:19 fala: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Gálatas 6,14 disse Paulo: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Meus amados irmãos, nós não teremos, querido, aqui a nossa morada, aqui não é o nosso lugar, nós não somos do mundo, meus queridos, nós estamos aqui transitando passageiramente, aguardando a bem-aventurada salvação do nosso glorioso Deus Jesus Cristo. Em breve ele virá buscar a sua noiva, a sua amada igreja, que vai despertar o som da trombeta e grita: Maranata, ora bem, Senhor Jesus. A única coisa que nos aguarda aqui, além de ódio no mundo, é a tribulação também. Disse Jesus: no mundo tereis o quê? Tem o quê? Ah, tá. Uma Marina ali, falei com a Marina ali: Marina, como é que você está, Sandra? Ela: estou cheia de dor. Falei: glória a Deus, está normal, Sandra. Glória a Deus, está normal. Se não quiser ter dor, é só pedir para o Galileu te levar. Aí, ó. Não, pastor. Não, tranquilo, com dor mesmo, tranquilo. Normal. Não foi, família? Falei: cara, tá normal, Sandra, dor. Não vou escangalhar, tá o capinão, tem pouco no capino, ó, tá capinando hoje. Capinando desse mormaço terrível hoje.
cheio de dor na mão, na coluna. Aí a dona vai e me faz feijoada para matar o nego ainda. Aí ela botou no estado, você botou o quê, né? Você botou o quê no estado? Como é? É a feijoada top, a feijoada tá como hoje? Mas foi o nego comer aqui. Tudo quebrado. Aí ela, vai estudar para fazer a mensagem, não? Hã? Já vou. Aí levantei daqui de novo. Ao Espírito Santo, olha aí, meus servos, sono espiritual. No mundo a gente só vai ter isso, amado. O mundo nos odeia, entenda isso. Fizeram fofoca de você, está tudo normal. Nada mudou. Fizeram calúnia, nada mudou. Fizeram intriga, nada mudou. Estão querendo arrebentar o teu casamento, nada mudou. Almir, conversamos ontem, irmão, é isso aí, varão. É o mundo, amado. Mas o que a gente estava conversando hoje também, Deus tem uma balança justa. Ele é o justo juiz, ele há de fazer justiça a seus santos, amado. Glória a Deus. Mas aqui no mundo é só isso, amado. Somos chamados a vencer ao mundo. E não vencer no mundo. Diferente. Somos chamados a vencer o mundo, o sistema. E não vencer no mundo. Sou mais que vencedor. Fiz investimento, um aporte, criptomoeda. Nada contra, irmão, nada contra. Se Jeová me fizer rico, glória a Deus. Poder abençoar mais pessoas. Abençoar irmão, abençoar a congregação, a obra de Deus, evangelismo, abençoar missionários. Se Deus me fizer rico, glória a Deus. Se Ele não fizer também, glória a Deus. Almir, aquele louvor que você falou, fui embora pensando nisso. Se Deus fizer, Ele é. Se não fizer, continua também sendo Deus. Aí Almir falou assim, Almir, o pastor cantava tanto isso agora, ele continua sendo Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que João fala, amado, que nós viemos para vencer o mundo. 1 João 5,4 ele fala, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e é esta a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem é que vence o mundo, amado? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ele faz uma pergunta: você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê? Você crê, amado? Que diz os homens ser o Filho do Homem? Ele fez essa pergunta a você. Aí vocês responderam da mesma forma. Amém. Amém, pai. A boca tremendo. Até que tá bom. Amém, pai. Amém. É amém, amado. Glória a Deus. Aleluia. Glória, pode dar glória, só pode dar gol. A glória pode. Aleluia, pode. Bendito seja o nome do Senhor. Bater palma, jubilar, pular, dar glória a Deus. Pode, santo. Aleluia. Aleluia. Quem é que diz os homens ser o Filho dos homens? Aí uns quietos, um pro outro, bem murcho, né? Já ia falar, mas deixa eu falar, já não vou nem falar. Aí Pedro pentecostal, aleluiado. Senhor, uns dizem que tu pareces com Jeremias, outros dizem que tu pareces com Elias, ou com algum dos profetas. A Jesus, oh glória, aleluia. Tudo bem, eles podem pensar isso. E vós, o que pensais que o Filho do Homem é? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és aquele profetizado por Isaías, tu és Deus. Glória a Deus. Tu és Deus, tu és o Cristo. Essa é a vitória que vence o mundo, é nossa fé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós só vamos vencer esse mundo, esse sistema, Satanás, a carne e o pecado, tudo, se nós estivermos com a fé em dia. Não flertando com o mundo na janela, mas estar bem ali no cenáculo. A Bíblia diz que há muitas luzes,
que também tipifica a palavra, o próprio Cristo, o próprio Deus. Tinha o pão, tinha o vinho, tinha tudo, tinha presença, tinha palavra, tinha bom pregador. Mas ele quis ficar lá no final, na janelinha. Lá no final. Eu já estou terminando, estou entrando na minha conclusão. Estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso, ou extensa pregação de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo, e ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não tampouco consolados. Aleluia. Ele caiu do terceiro andar. Terceiro andar tem médio o que aí? 9 metros, não? 9 metros, em média. É alto, amigo. É alto. Aqui nessa versão que ele estuda aqui, diz que ele não morreu não. Essa versão aqui, Marcelo, esse estudo. Ele não morreu não. Estava só dormindo mesmo. O vizinho lá, Pinguinho, o nome dele, apelido, caiu fazendo uma laje de uma casa. Uma laje. Caiu. Adivinha o que aconteceu com ele? Hã? Ah, tá. Uma lajezinha aqui, ó. Morreu. E Eutico caiu e morreu. Imagina alguém morrer nesse culto aqui, amado. Misericórdia, sim ou não? Causou alvoroço, sim ou não? Agora não morreu, foi um idoso, não. Morreu, foi um jovem, tá? Hein, jovem? Se você fechar o olho agora, aonde você ia abrir? No céu ou no inferno? Só que o interessante é que o jovem caiu e Paulo desceu. Paulo ali é um tipo de Cristo. É a mensagem que eu preguei semana passada, 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo veio veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aleluia! Deixa eu te falar, se você cair aqui, ou se você está no sono da indolência, no sono espiritual, e se porventura você cair e morrer, o Espírito de Deus está aqui nessa noite para ressuscitar você, levantar você, restaurar você, colocar o Espírito de Deus em você e te trazer de novo a morada celestial. Aleluia. 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 Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Efésios diz que ele nos colocou, nos assentou em lugares celestial. Ele estava sentado no cenáculo, ele estava sentado na igreja, ele estava sentado em Cristo, ele estava sentado na eternidade, mas ele flertou com o mundo. Por isso caiu, mas a Bíblia diz que o justo, ele pode cair 1, 2, 3, 4, mas na 7ª o Senhor o colocará de pé para a glória do seu próprio nome. Glória a Deus. Aleluia. Como é que Deus vai fazer isso? Como é que Deus vai começar a despertar ou ressuscitar? Porque primeiro ele estava dormindo, depois ele caiu e morreu. Ou então Deus desperta ou ressuscita. Casos mais graves, só ressuscitando. E como é que Deus vai despertar alguns ou ressuscitar outros? Com essa pregação? Talvez. Pode ser uma semente, um início. Mas digo que isso só iniciará
Se você que está nessa condição morrer, que é isso, pastor? Não é morrer física, não. É morrer mesmo espiritualmente. Cair. Porque talvez nesse posicionamento que você está muito pomposo, muito orgulhoso. Muito eu posso, eu sei, eu faço, aconteço. Então Deus vai permitir a queda. Deus vai permitir a queda. Para você ver que não é nada com você, é tudo com Ele. E quando você cair, Ele não vai deixar você morto, porque Ele é um Deus de misericórdia e de amor. Ele vai descer e vai te levantar, vai te ressuscitar, vai te trazer para a igreja, vai fazer você comer o pão, beber o cálice, e vai derramar sobre você o Espírito Santo de Deus. João 5,25, em verdade vos digo, aleluia, que a hora vem, agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, oh glória. Foi como Ele chamou Lázaro, estava morto, amado, fedendo, podre, carcomido, com os órgãos internos em estado de putrefação. Quando tiraram a pedra, todo mundo tapou, falou: Senhor, deixa a mal, o que é isso? Aí Deus falou assim: é esse tipo de gente que eu quero mesmo. Esse estado aí, podre, fedendo. É nesse estado. Porque quando eu chamar ele pelo nome, ele vai ressuscitar. E chamou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro ouviu e ressuscitou, amado. João 12,24 fala: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Às vezes é necessário morrer mesmo, para que a gente dê fruto, para que a gente entenda que a gente está nele, e só estando nele, enxertado na videira, que a gente vai produzir frutos dignos de arrependimento, amado. Só assim. Deus permitiu a queda de Davi. Deus permitiu Davi cometer um assassinato, deixar a vida longa, a mostrar para ele: e aí, Davi? E agora? Cadê o grande legislador de Israel? Cadê o grande compositor, tangedor, cantor, compositor? Cadê? Cadê o poderoso guerreiro? Venceu o gigante, mas perdeu para uma formiga chamada adultério. E aí, Davi? E aí, Sansão? Dormiu no joelho de Dalila, e agora? Foi levado cativo, preso, amarrado, maniatado pelos filisteus, furaram os teus olhos, está sendo zombado, motivo de chacota, zombaria. E agora? A Bíblia diz que Sansão, ele é levado para ficar entre duas colunas. E ele é guiado por alguém, porque ele já não tem mais olhos. E ele pede: me coloca entre as duas colunas principais. E a Bíblia diz que ele ora ao Senhor, aleluia. Ele ora ao Senhor. Ele fala: Senhor Jeová, peço de que te lembres de mim, e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou em sua morte dos que mataram na sua vida. Quando ele falou: morra eu, morra a minha natureza, morra a minha vaidade, minha arrogância, prepotência, altivez, soberba, morra eu, o Senhor vai te exaltar, amado. O Senhor vai te exaltar. Davi, depois dessa lambança, perdeu o filho, morreu, perdeu o reino. Os soldados de Davi queriam matá-lo. Absalão, seu filho, tomou o trono. Assassinato entre irmãos. Davi, ele chora, ele ora. 2 Samuel 15:30,
subindo Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, com a cabeça coberta, ou seja, humilhação, vergonha, e caminhava com os pés descalços, postura de escravo, só escravo andava descalço, e todo o povo que ia com ele cobria, cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Davi estava reconhecendo o seu pecado, a sua vileza, a sua negridão, ele estava entendendo que ele era nada, e Deus era tudo. Ele estava falando: Senhor, eu sou teu escravo da orelha furada, eu fui liberto, mas eu resolvo ficar por amor, desde que o Senhor restaura-me, desde que o Senhor retorne para mim a alegria da tua salvação. A alegria da salvação. Aleluia. Talvez tenha sido nesse momento que ele compôs o Salmo 51. Foi Davi que escreveu no Salmo 132, versículo 1 a 4. Lembra-te, Senhor, de Davi, de todas as suas aflições, como jurou o Senhor e fez votos ao Todo-Poderoso de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, não darei sono a meus olhos, nem repouso a minhas pálpebras, enquanto não achar um lugar para o Senhor, uma morada para o Todo-Poderoso de Jacó. Ele está falando: eu não irei dormir enquanto a tua presença não vir, eu não irei descansar enquanto eu for cheio do Espírito Santo, eu não darei sono aos meus olhos enquanto teu Espírito não me possuir. Senhor, toma-me nessa noite. Toma-me. Aleluia. Fique de pé para parecer que está terminando. Em nome de Jesus. Só para aparecer. Aleluia. Quando Jesus morreu, aleluia, e ele cansou de falar várias vezes: convém que o Cristo padecesse, que seja morto, que seja entregue, que seja humilhado, zombado, escarnecido, moído, mas ao terceiro dia ele há de ressuscitar. Ele cansou de falar isso. Quem já leu os evangelhos vai ver o tempo todo ele falando isso. Ele falou isso para Pedro, Pedro falou: tenha dó de ti. Jesus falou: para trás de mim, Satanás, porque tu não compreende as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. E conforme alguns não ouviram, o povo começou a sumir, começou a deixar de acreditar em Cristo. Alguns deles são os discípulos a caminho de Emaús. Eles estão saindo de Jerusalém, ó, céu, presença, casa do pão. Estão saindo, não acreditaram mais no Evangelho, deixaram de crer em Cristo, eles estão indo embora. Aí Jesus, aleluia, aleluia, Jesus fala que todo que o Pai dá, esse vem a Ele, o que vem a Ele de maneira nenhuma Ele lança fora. Eu vou dar uma palavra profética aqui. Jesus, Ele não desistiu de você. Ainda que você, como peixe ruim, esteja vagueando no mar do mundo, uma hora a rede de Jesus te alcança. Ele vai trazer você. Os discípulos indo a caminho de Emaús, e o Espírito de Deus vem ali no meio deles e começa a perguntar a eles: e aí, como vocês estão indo? A gente está indo embora. Por causa de quê? Porque acerca de Jesus Nazareno, você não sabe não a nova que está acontecendo em Jerusalém? És tu ainda peregrino, estrangeiro, que não sabe disso? Não, o que está acontecendo? Jesus, o Nazareno, poderoso em obras e feitos, foi morto, e dizias que ao terceiro dia ia ressuscitar, mas até agora nada. Algumas mulheres dizem que o viram no sepulcro. O testemunho de uma mulher naquela época não era válido. Então eles não deram crédito. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? A esposa noiva. Quem deu crédito? Aí Jesus fala assim: ah, é? Anexos, tardos de coração. Até quando vocês não vão entender que convinha que o Cristo padecesse, fosse morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou? A Bíblia diz que Jesus os convence a voltar, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eles estão ali tão envolvidos pelo Espírito de Deus, ele fala assim: olha só, fica aqui conosco, nós vamos ficar aqui. Aí Jesus fica com ele, e Jesus se assenta com eles,
começa a comer o pão e beber do cálice. E Jesus de repente vai embora. Eles olham assim um para o outro e falam: era ele, era Jesus que estava aqui no nosso meio, era o Todo-Poderoso. Ei, que mas não entende que era ele. Não lhe ardia o coração quando pelas Escrituras percorria. Era ele que estava aqui. Vamos voltar novamente para Jerusalém. Ele ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e nos abria a Escritura. Foi quando partiu o pão e bebeu do cálice. O Espírito da revelação mostrou a eles o Cristo glorificado. Meu Deus do céu. E fez eles voltarem. Quem sabe seja hoje o dia de você voltar para a presença do Senhor, hein? Quem sabe não seja hoje você deixar a frieza espiritual e voltar a sentar nos primeiros lugares, a participar novamente das orações, das vigílias, dos cultos, nos lares. Quem sabe? Quem sabe você voltar a pregar, a cantar? Quem sabe não seja hoje? Quem sabe não seja hoje você falar: Senhor, eis-me aqui, o miserável pecador, eu estou aqui, Deus, eu andei por tudo quanto é tipo de caminho, mas o Senhor me alcançou, então eu estou aqui, reconhecendo que eu sou um pecador e careço do teu perdão. Quem sabe? Quem sabe, irmão? Despertando o Eutico. O meu desejo é que o Senhor faça isso contigo nessa noite. Amém? Glória a Deus. Diáconos, obreiros, os elementos da ceia. Aleluia. Amados, perdão para ele.